A decadência da sociedade se deve à decadência da família. Por quê? Porque a família é a célula básica da sociedade. E por isso, se nós quisermos prosperidade em qualquer sociedade, a família tem que prosperar. Uma sociedade é formada por várias famílias, e a família foi pensada por Deus para o bem da humanidade. E por quê? Porque, pasmem, nós somos a coroa da criação. Somos os seres mais inteligentes debaixo do sol, feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, somos os mais frágeis. Uma tartaruga grávida, quando chega a época da desova, vai para a beira da praia, cava um buraco, põe os ovos e vai embora. Os filhotinhos, quando os ovos eclodem, já sabem o caminho da roça, como se diz aqui no Brasil, né? Tudo bem que vai ter uma tartaruguinha que vai morrer porque errou o caminho, a outra vai ser pinçada por um caranguejo, mas via de regra a maioria chega lá. Agora, se nós abandonarmos um bebê, um menino de 2 anos, de 7, o que vai acontecer? Não preciso nem dizer. Então, por isso, nós dependemos de pai e mãe. São psicologias diferentes, complementares e necessárias para o bom desenvolvimento do ser humano, seja homem, seja mulher. Precisamos de uma família equilibrada, de uma família unida, onde se aprenda valores. E o diabo sabe disso. E aí ele vai atacar quem? A família. Eu digo para vocês, tudo que o demônio quer é que um padre pendure a sua batina e um casal se separe. Porque o maior tesouro de Deus, que é um ser humano, vejam que toda a criação foi feita para nós. Tudo para a nossa sobrevivência e para o nosso deleite. Olha que Deus maravilhoso. Então, o diabo, que é o inimigo de Deus, e nosso inimigo, ele quer destruir o homem. E aí ele sabe que se ele acaba com a igreja, e se ele acaba com a família, a guerra está ganha. Então nós temos que estar atentos, orar e vigiar. Por isso, casamento tem que ser para a vida inteira. Porque pelo projeto de Deus, o casal é fértil e deve ser aberto à vida. Depois os filhos vão tomar conta dos pais. Olha que bonito o projeto de Deus. No início são os pais que ralam, se sacrificam. Depois são os filhos que devolvem todo esse amor, todo esse sacrifício que os pais fizeram. Uma vez eu atendi uma senhora que teve 13 filhos, felicíssima com os filhos dela. E nem poderia ser diferente, por quê? Porque a Bíblia, quando fala de filhos, se refere a eles sempre como bênçãos. E ela disse: padre, eu estou pensando em vender meu apartamento. Eu e meu marido temos um apartamento, mas a gente não para nele, porque a gente teve 3 meninos. Cada vez que a gente vai visitar um, porque eles estão tudo criados, eles querem que a gente fique no mínimo 1 mês. Eu tenho filho nos Estados Unidos, na Espanha, no Maranhão, aqui em Brasília, vários. E aí calcula aí, padre, um ano tem 12 meses, fica sempre faltando um menino para visitar. Então a gente não para em casa. Então olha que maravilha. Tudo que a gente quer no final do ano, nas festas, não é estar em família? Não é a melhor coisa, passar um Natal e um Ano Novo em família? Agora eu estou falando de quem tem família equilibrada, porque quando a família é o caos, é óbvio que a gente quer vazar dessa família. Mas a gente não vai se orientar em função do caos. Nós temos que nos orientar em função do projeto maravilhoso de Deus e fazer a família funcionar. Então, um bom pai e uma boa mãe, o que eles fazem? O que eles devem fazer? Aquilo que Deus faz conosco. Então, no projeto de Deus, Deus quer que a família seja um reflexo daquilo que a Trindade é. O que a Trindade é? O que Deus é? Segundo a própria Sagrada Escritura, amor. O maior ato de amor de Deus é criar.
E por isso o casal tem que estar aberto à vida. Porque a vida humana é fruto de uma trindade. O pai dá o espermatozoide, a mãe dá o óvulo e Deus infunde a alma. E assim nós temos um novo ser humano. Então Deus nos alimenta, nos protege, nos ama e nos educa. E o bom pai e a boa mãe devem fazer a mesmíssima coisa. E aí, eu abro aqui um parêntese, porque no que diz respeito a amor, às vezes a gente vai ver pai e mãe que são secos, que não beijam, que não abraçam, e aí o filho cresce carente e se queixa. Em primeiro lugar, meu filho, antes de se queixar, comece a dar ao seu pai e à sua mãe aquilo que você quer. Porque às vezes seu pai e sua mãe não dão beijo e abraço porque não receberam. Você já procurou saber a história afetiva do seu pai e da sua mãe? No caso da minha família, minha mãe era super beijoqueira. Eu não sei se tem a ver também com essa coisa de, filho homem se afina com a mãe, a filha mulher com o pai, tem um pouco disso aí. Mas fato é que meu pai não era muito de beijo e de abraço, não. Meu pai era bem formal, cumprimentava com aperto de mão, tapinha nas costas, militar, imagina. Some-se a isso, essa herança um pouco machista aqui no nosso país. E aí, por que ele era assim? Porque ele foi criado pela tia-avó e pela empregada. Então, ninguém dá o que não recebeu. Entenderam? Então, muito cuidado antes de julgar e condenar o seu pai. Agora você, pai e mãe, que se sente até desconfortável com beijo, com abraço, com carinho, saiba que tudo debaixo do sol pode se aprender. Você se sente desconfortável porque você não cresceu recebendo esse carinho. Mas, a qualquer momento, você pode mudar. E eu vou sugerir que mude. Tem um livro do Gary Chapman que se chama As 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo que todo casal casado leia. Esse livro fala o seguinte: existem 5 linguagens do amor básicas, mas você deve procurar descobrir qual é a linguagem do seu marido e da sua esposa. Por quê? Porque se você não usar essa linguagem, pode ser que ele ou ela se sinta negligenciado, não se sinta amado. E eu digo para os casais o seguinte: procure saber a linguagem do seu marido e da sua esposa, mas não seja mesquinho, não. Use as 5 linguagens. Por quê? Porque assim a gente desenvolve o amor. Nadar se aprende nadando, amar se aprende amando. E eu pergunto, falando já dessas 5 linguagens, qual é o ser humano que não gosta de elogio, as palavras de afirmação? Qual é o ser humano que não gosta de que lembrem das datas, de aniversário, sei lá, até, casamento, lógico, né? Quem? Quem é que não gosta de presente? Quem é que não gosta de beijo, abraço, carinho, toque físico? Quem é que não gosta de atos de serviço? Então, que a mãe faça comida, que o marido leve o lixo para fora, vá passear com o cachorro, por aí vai. Quem é que não gosta de tempo de qualidade, né? Então, invista naquela linguagem que é importante para o seu cônjuge, mas use as outras. Por quê? Porque só vai haver benefício para todo mundo, sobretudo para quem dá, porque quem dá é sempre o principal beneficiado. Existe um neurotransmissor chamado oxitocina, que promove, dentre outras coisas, a saúde cardiovascular, para vocês terem ideia. Desenvolve a empatia, a solidariedade, que são virtudes importantes na nossa caminhada. Por quê? Porque a gente se sente bem quando faz o bem, e aí vai querer se sentir bem de novo. Então aí nós vamos ter uma bioquímica favorável ao amor. Então, nós precisamos tirar o tempo para ver a quantas anda o nosso amor. Como está o seu amor? Você já fez uma análise do seu amor? O que você entrega para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos? Porque entre irmãos, então, é difícil haver gestos de amizade verdadeira, de carinho, homenagens.
Você já falou para o seu irmão o quanto que ele é importante para você? Você já procurou reconhecer o que você aprendeu com o seu irmão, com a sua irmã? A importância da companhia dele ou dela? Nós não temos essa cultura. E eu pergunto, por que não podemos ter? Quando que a gente vai fazer isso? Fica a dica. Bom, então falando de amor, agora vamos para a questão da educação. Educação, em primeiro lugar, religiosa. Os pais são os primeiros catequistas e têm que ensinar o caminho do céu. Eu já falei aqui e vou repetir. Tem pai que a única catequese que dá para o filho é ensinar o Pai Nosso, Ave Maria e o Mãezinha do Céu. E acabou o assunto aí. Aí desova, me perdoem, faz parte da minha retórica. Eu uso palavras pesadas às vezes que é para dar uma chacoalhada. Desova o menino aos 7 anos de idade na igreja. Quase que dizendo, toma que o filho é teu. Não. Desde pequeno, chame para a oração. Ah, mas um terço é pesado. Não é não, é pesado para você. Você está se projetando no seu filho. Criança gosta de ser incluída. Uma vez eu vi uma cena chocante. Um menininho de seus 4 anos de idade se aproximando para rezar o terço, porque estava a equipe de Nossa Senhora reunida. E o pai, não, vai lá para dentro. E quis levar o menino para assistir televisão. Ah? Que critério é esse? Eu falei, não, vamos fazer assim, ele quer rezar, vamos trazer. Ah, o pessoal acha que revirou os olhos. Por quê? Foi a dezena mais demorada que eu rezei na minha vida. Mas o menino deve ter se sentido o rei da cocada preta. Por quê? Porque ele liderou uma dezena do terço. Pegava de segunda, rateava, falava errado as palavras. A gente completa. Ontem eu achei tão bonito. Na própria homilia eu falei isso. Aí o nosso ministro de Eucaristia, Gustavo, tem um filho que sonha em ser padre. Brinca de ser padre. Agora sabe por que brinca de ser padre? Igual nosso coroinha aqui, João Lucas. Porque os pais estimulam. Na casa do João Lucas não se assiste outro programa que não programas católicos. Aí tem gente que acha um absurdo. Não, tem que dar Bob Esponja. Bob Esponja vai ensinar mais do que um programa católico? Eu não digo que programa para adulto, mas vamos lá, tem desenho animado de São Francisco, tem Bíblia para as crianças. E aí o pai prefere dar Peppa Pig, obedecer os pais. Abra. Todo bom pai e boa mãe tem que ver o que os filhos estão assistindo, porque tem muito lixo aí animado. Então, o menininho ontem aqui veio ajudar, estava aqui no altar, todo vestido de coroinha. Esse menino deve ter uns, não tem 4 anos, né? E aí, o que o pai fez? Entregou o cálice para ele, a patena, tudo, foi do lado, abaixado. Porque se fosse cair, ele ia segurar, mas deu ao menino a oportunidade de se sentir bem, de se sentir orgulhoso, porque ele levou o cálice e entregou para mim. Então, é por aí que vai. É assim que a gente educa. Né? Deixando a criança fazer, ensinando a fazer, não é fazendo por ela. Então, em primeiro lugar, educação religiosa, educação moral, educação em valores, educação cívica, os valores patriotas. Por quê? Porque o marxismo cultural está destruindo os valores patrióticos, onde quer que ele esteja instalado, em qualquer país, porque os marxistas são apátridas, não conhecem esse valor. Educação física não é luxo, dos 8 aos 80 anos, tem que haver já esse costume, porque as crianças vão se acostumando a ficar na frente de uma TV, comendo pipoca, tomando guaraná, e aí vai ficar obeso, as taxas vão lá para a lua. Então, vocês podem levar os filhos para correr com vocês no parque. Tão bonito, a gente chega lá no parque da cidade, aí vê pai e mãe correndo e um menininho de patins ou de bicicleta do lado, está se exercitando, tá a família inteira fazendo algo bom e útil. Então, nós precisamos de novos valores, de novos hábitos, para que a gente possa ser os santos que Deus merece, ter saúde para isso. Porque a graça de Deus pressupõe a natureza, temos que trabalhar bem a natureza humana. É importante também a educação secular, preparar um filho para um vestibular, botar numa boa escola, porém, muito cuidado, porque tem pai que, por causa da educação secular, coloca numa escola
que não tem valores. Ah, porque é bilíngue. Antes de ser bilíngue, eu tenho que ver os valores morais ali dentro. Tá? E lembrar que mais importante do que passar no vestibular é santificar o seu filho ou a sua filha. Porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse deve ser o nosso critério. Então, muitos homens e mulheres problemáticos são fruto da inobservância desses princípios por parte dos seus pais. Ou sofrem as sequelas de um divórcio ou de desajustes familiares. Quais são? O pai adúltero ou a mãe, pai ou mãe cachaceiro e outros mundanismos. A gente vê as crianças expostas ao pecado a partir do pai e da mãe. O tipo de música que se escuta é uma vergonha. Pai e mãe que deixa filho escutar funk. É uma vergonha isso. Me desculpem. Pai e mãe brigam feito gato e cachorro. Ou a alienação parental. A mãe mal resolvida com o pai ou o contrário. Quando o cônjuge vira as costas, começa a detonar. E começa a construir aquela diferença com esse pai ou com essa mãe. Isso destrói a psicologia de uma criança. Anota essa palavra, destrói. Se você quer escangalhar psicologicamente o seu filho ou sua filha, faça isso. Isso é um crime psicológico. Vá perguntar ao ChatGPT, faça uma pesquisa na internet sobre alienação parental. A alienação parental não acontece somente quando o casal se separa. Principalmente aí. Por quê? Porque aí a mãe vai falar do pai, o pai vai falar da mãe, e o filho ama o pai e a mãe. Acontece às vezes com aquele casal mal resolvido, e eu nunca vou dizer como seria melhor se separarem, mas de fato eles já são um casal divorciado. Há um divórcio de corações aí. E aí os filhos acabam colhendo os frutos amargos dessa relação problematizada. E o pior de tudo é o que? Uma criação sem Deus. Hoje nós escutamos absurdos. Casais católicos, né? Entre aspas, católicos só na cabeça deles, que acham melhor não batizar os filhos. Olha que lindo. Olha que democrático, não é a palavra da moda? É melhor esperar eles ficarem maiorzinhos para escolherem que religião vão seguir. Essa mulher está convicta de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse homem? São católicos? Não são, me desculpem. Está faltando muita catequese, está faltando conversão nessas vidas. Não sei o que fazem na igreja, estão se enganando. É uma fé de tradição, que fé é essa? Então, vamos analisar um pouco mais profundamente a problemática familiar moderna, que a gente precisa ir lá embaixo. Porque muitos aqui têm filhos jovens, crianças que daqui a pouco serão adolescentes, ou outros que têm filhos adolescentes. E o problema começa lá embaixo, com a cultura da ficação. O verbo ficar adquiriu na modernidade uma outra conotação. O que é ficar? É usar um ser humano como objeto de prazer. Então vai para a balada, aí o menino fica com 3 meninas diferentes. Usa 3 mulheres diferentes, ou a mulher usa 3 homens diferentes. Né? Então, são pessoas que estão olhando um ser humano como um objeto de prazer. E junto com essa cultura da ficação, tem a cultura da beijação. Tem jovens que se gabam, beijei 7. E aí vai a notícia ruim. Tem uma doença chamada mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo. Pesquise, o vírus se chama Epstein-Barr. Vá ver aí que o beijador ou a beijadora estão expostos a essa doença. Agora, o pior de tudo, o que é? É a cultura do descarte, do egoísmo. Eu fico por um tempo, 1 semana, 2, usei, enjoei. Bora, próximo? Né? A fila anda. A gente escuta isso demais. Isso é absurdo.
Isso é decadência moral. Eu não sei se Sodoma e Gomorra tinha isso, tá? Eu não sei. Namoro muito cedo. Do final da década de 70, a gente começa a ver essa cultura. Chegou aos 15 anos, eu tenho o direito de namorar. Tem que namorar. Aliás, existe uma pressão no sentido do namoro. Quem não namora cedo não é normal. Na minha época, os homens que não namorassem cedo é porque tinham algum problema sexual, alguma inclinação, né? Vocês sabem. De onde saiu isso? De onde vem esse critério? Da Sagrada Escritura? Garanto que não. Então, isso é normal. Anormal é ninguém namorar ninguém até chegar à faculdade. Vira motivo de chacota. Vai sofrer bullying. E aí muitos até gostariam de se manterem virgens até o casamento. Tá? Só que não aguentam a pressão, são pessoas fracas e acabam caindo para provar que é macho, para não ser taxada de Virgem Maria. Minha irmãzinha, se vierem chamar você de Virgem Maria, porque você faz questão de agitar a bandeira da virgindade, diga: eu não sou digna desse título. A Virgem Maria é única, mas ela é sim o meu modelo de mulher, e por isso eu vou permanecer virgem até o casamento. Seja corajosa, peite, né? Porque aí você entra na bem-aventurança. Nós seremos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa dos nossos valores cristãos. Então, o que acontece? É proibido namorar aos 15 anos? Não. Agora, não é porque não é proibido que vai ser apresentado como algo bom. Eu vou dar razões para quem acha que é bom isso, mudar de ideia. Então, em primeiro lugar, o jovem está perdendo tempo. Hoje a gente vê pessoas com depressão, às vezes porque, padre, eu não consigo emprego. Aí quando você vai ver por que não consegue emprego, é porque tem um currículo pobre. Aí tem um currículo pobre, ou seja, não tem uma informática nesse currículo, não tem línguas, enfim. Não fez uma pós-graduação, por quê? Porque lá atrás ficou namorando. Aí eu pergunto, teve 10 namoradas, isso é currículo? Ajuda em quê? O que a pessoa leva desses 10 namoros? Que treinamento para a fidelidade conjugal existe na vida de uma pessoa que trocou 10 vezes de parceiro? E o que é pior, transou com os 10. Aí vai ter termo de comparação de desempenho sexual. E aí, quando chega no último namoro, porque está todo mundo pressionando, o cara está com 40 anos de idade, né? Hoje, os homens estão saindo de casa aos 40 para casar, as mulheres ali pelos 35. Antes, né, Coronel Júnior e Dona Suzete, são mais da antiga, aos 20 anos os homens estavam já assumindo responsabilidade, homens. As mulheres casavam ali aos 16, 17. Por quê? Porque havia um grau de maturidade maior, a educação era outra. Não era essa bagaceira que a gente vê hoje em dia. Então, acaba que esse namoro cedo é algo frívolo e muitas vezes é colocar os jovens em situação de pecado. Então, meus irmãos, o que dizer do turbilhão emocional? Que pode gerar até depressão. Porque minha namorada me botou chifre, eu não vivo sem essa mulher, que não sei o quê. Eu já fui atender em UTI jovens que tomaram remédio ou meteram uma bala na cabeça por causa de fim de namoro. Que tal? Olha a fragilidade psicológica desses jovens. Então, a promiscuidade sexual começa aí. Hoje, o que tem de adolescente ali do Lago Sul, com DST, tem doenças novas que eles não sabem, HTLV, vá pesquisar o que é. Não mata, mas pode gerar seríssimos problemas. Hoje ninguém tem mais medo do HIV, porque, não, HIV não mata mais. Não mata, mas vai ver a qualidade de vida da pessoa que vive no coquetel.
Então, hoje, existe o absurdo de pai e mãe que preferem que os filhos transem em casa. Por quê? Porque o motel está caro, é melhor transar com a namorada ou com o namorado do que, né, na rua, como era antigamente a cultura dos bordéis. Então, esses pais estão sendo coniventes com o pecado mortal dos filhos e são escândalo para outros pais, para quem escuta uma aberração dessas. E o pecado de escândalo é sempre grave. E aí, eu vou fazer um parêntese aqui, já que nós estamos no assunto, com relação a namoro. Porque tem casal de namorado que acha que está vivendo a castidade porque são virgens, não tem relação. Agora, acontece, como dizem lá no Ceará, de um tudo. Tem uma pré-relação. Saibam que todo tipo de carícia, e aqui eu estou falando do beijo demorado, inclusive, tudo que excitar sexualmente é pecado grave. Existe uma categoria de pecado chamada luxúria externa não consumada, conhecida popularmente como pegação. Todo tipo de pegação é pecado grave, ok? Então, cuidado com isso. Hoje a gente vê psicólogos, especialmente de linha freudiana, psicanalistas, dizendo que pornografia, masturbação fazem parte do desenvolvimento natural da sexualidade humana. Pasmem. Então, cuidado se seu filho ou sua filha precisar de um psicólogo. Eu tenho vários bons psicólogos para recomendar. Não recomendo que vão para psicólogos não cristãos, porque vai mexer com a cabeça, vai mexer com os valores. E os nossos valores são bem diferentes de outras religiões, de outros credos. Então, isso é importante. Não se trata de uma discriminação de outros credos. Se trata de um zelo pela fé do seu filho. Eu já vi casamento se acabando porque casal em crise começou a fazer terapia com essa galerinha freudiana aí. Então, isso é seríssimo. Lembrem-se, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E aí, hoje a gente vai ver muito divórcio acontecendo por várias razões. Vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar, pouco conhecimento mútuo, porque namoro deve desembocar naturalmente no noivado, que deve apontar para um casamento. Não estou dizendo que tem que casar com primeiro que namorar, mas a ideia é segurar a onda, suportar os defeitos, o que for suportável, é óbvio, mas aí se treina a resiliência para o casamento. O namoro não é para o meu prazer, não é uma questão de curtição. E é essa virada cultural que tem que acontecer. Porque o que está na cabeça dos jovens é isso. Vamos curtir a vida. Por que os homens saem aos 40 e as mulheres aos 35 de casa? Porque tem essa ideia. Eu vou curtir a minha liberdade, curtir usar as pessoas. Infelizmente, é a dura realidade do mundo hoje. Então, eu tenho que saber que produto, entre aspas, eu estou levando para casa para o resto da vida. Hoje a gente vê o famoso test drive, que é o quê? Vou juntar. A gente junta a amizade colorida lá do passado, né? E aí vamos ver se dá certo. Se der certo, bem, casa. Se não der certo... Vocês sabiam que existe mais separações entre a galera do test drive do que aqueles que fecham os olhos, tapam o nariz e mergulham no casamento? Sabe por quê? Porque quem está no test drive não tem compromisso nenhum, não assumiu compromisso aqui no altar de Deus, perante aquelas pessoas que estavam no dia lá da cerimônia do casamento. Não tem compromisso nenhum. Então, do jeito que eu juntei, eu desjunto. Simples assim. Então, é pecado grave viver maritalmente sem se estar casado. Esse casal está em pecado de fornicação. Então, muito cuidado com isso. Quem começar a namorar, tem que se dar a conhecer, procurar conhecer o outro. Ninguém passe maquiagem, não, porque senão a casa vai cair. A hora que você mostrar quem é. Então,
Essa transparência é essencial. Por quê? Porque durante o namoro e o noivado se conheceram e sabem, não, se são esses defeitos aqui, está tranquilo. Dá para conviver bem, vamos lá. Ninguém é perfeito. Seremos perfeitos no céu. Segundo erro, ideia de que casamento é para minha felicidade quando eu me encontrar com a minha cara metade. Ninguém chega ao casamento pela metade. Vai fazer uma terapia, fica inteiro para se casar. E outro, casamento não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Por sinal, essa história de casar tarde esconde a ideia de que casamento é uma prisão. Então eu tenho que aproveitar a minha liberdade. Porque quando eu amarrar meu jegue, eu estou lascado. Lá no fundo, é isso muitas vezes que está por trás. Então, esteja bem e seja feliz antes de se casar. Não se case para ser feliz. Case-se, de novo eu repito, para fazer o outro feliz. Por quê? Porque amar é dar sem esperar nada em troca. O cristão quer sempre o bem do outro. Agora, é lógico que eu tenho que estar bem para poder conseguir fazer o bem do outro, mas eu não posso permitir que a minha felicidade dependa de outra pessoa. Felicidade não é um estado psicológico, é uma decisão. Eu decido ser feliz no sol ou na chuva, sozinho ou acompanhado, com muito ou com pouco. Depende do modo como eu encaro o que eu estou vivendo, o que me toca viver aqui agora. Então, matrimônio é um sacramento de serviço. Um servir ao outro, os pais servirem aos filhos e a família santa servir ao próximo. Quais são os objetivos do matrimônio, segundo a igreja? O bem mútuo dos cônjuges, um cuidar do outro, até porque disso depende o bem dos filhos. O segundo objetivo, procriação e educação dos filhos. Então o casal tem que se ajudar, tem que se querer bem, um tem que cuidar do outro. E por isso a família funcional tem que dar certo, em primeiro lugar, na conjugalidade. Hoje a gente vê casais que, a partir do momento que são pais, esquecem que são marido e mulher. Sobretudo se o casamento não está muito bom, aí aquela mãe se volta para o filho, o pai se volta para o filho, para a filha. E aí vão deixando, aí são dois seres humanos dividindo o mesmo teto e pagando contas. É isso. Não é esse o projeto de Deus. Esse casamento está mal. Tudo bem, nem tem grandes brigas, mas existe uma indiferença. Elie Wiesel, o Prêmio Nobel da Paz em 1986, já dizia: o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, se existe indiferença no seu casamento está mal, você precisa fazer terapia. Marca a hora comigo e vamos lá, com o padre Alexandre, com qualquer outro padre, mas insista na sua relação. Melhore a qualidade da sua relação. Então, terceiro ponto, cultura do divórcio. Essa mentalidade de que marido não é parente, mulher não é parente. É muito mais do que parente, por quê? Porque você é uma só carne com a sua esposa, com o seu marido. Você não é uma só carne nem com seus filhos, que vêm das suas entranhas. Não é uma só carne com seu pai, com a sua mãe, nem com seu irmão, é com a sua esposa. E isso é uma sabedoria de Deus. Vejam que a felicidade da humanidade depende desses dois desconhecidos, cujos caminhos um dia, por graça de Deus, se cruzaram. Ele vem de Marte, ela vem de Vênus, como se diz no popular. E aí, do amor dos dois, essa decisão de ficarem juntos, aconteça o que acontecer, depende o bem dos filhos, o ajuste psicológico dos filhos, a santidade dos filhos. E por isso, os melhores lugares no céu, como já dizia em outras homilias, são dos pais e mães que foram verdadeiramente pais e mães. Isso está no livro do Monsenhor Eymar Le Monteiro, 3 sonhos. Em 3 noites diferentes, ele foi ao céu, ao inferno e ao purgatório, e viu no céu os melhores lugares para os padres que foram verdadeiramente padres, e pais e mães que foram verdadeiramente pais e mães. E por quê? Porque Deus confia o seu maior tesouro à igreja e à família. O maior tesouro de Deus é o ser humano, não é o chimpanzé, não é como esse ecologismo barato
pretende, não é tartaruga, a gente tem que cuidar da natureza, claro, tem documento da igreja que fala sobre isso, mas não endeusar a natureza e colocá-la acima da vida humana, isso jamais. É outra grande loucura no mundo de hoje, outra grande inversão de valores. Os piores lugares no inferno também são de padres, pais e mães que não fizeram seu dever de casa. Então, essa é a ligação mais forte entre os dois seres humanos. E aí, caríssimos, com relação a essa cultura de divórcio, eu vou fazer um desafio. Pergunte para o ChatGPT, ou Claude, escolhe lá, Grok, eu não sei qual que você usa, Gemini. Pergunte, de acordo com a psicologia, a pergunta tem que ser essa. A separação ou o divórcio dos pais normalmente deixa sequelas nos filhos? Olha o que o GPT me respondeu. Eu fiz essa pergunta. Coloquei a pergunta que eu fiz aqui para vocês verem qual foi a resposta. Sim, aumenta o risco de problemas psicológicos a curto e longo prazo. Meta-análises consistentes, como as de Amato e Keys, 1991, atualizadas em 2001 e 2019, mostram que filhos de pais divorciados apresentam, em média, maior incidência de depressão, ansiedade, problemas de conduta, ideação suicida e uso de substâncias com efeitos que persistem na vida adulta. Pergunte a qualquer psicólogo se isso daqui não é verdade. Infelizmente é. Agora, e aí? Se você se separou, se você está numa segunda união, qual é a solução? A solução é, não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Compense tudo que você não fez antes, faça agora. Nunca é tarde para mudar. Para ser um pai amoroso, uma mãe atenciosa, para fazer o dever de casa, agora nessa nova situação. Eu não vou entrar no mérito da questão da segunda união, que a igreja propõe que vivam como irmãos, se isso for possível. Tem toda uma receita, quando não é possível também, quem quiser depois me procure. Há solução para tudo debaixo do sol. Agora, o que acontece com o ser humano infantilizado? Quando a consciência dói, o diabo ajuda a pessoa a simplesmente rejeitar o discurso, porque me faz doer a consciência, é o que Freud chama de angústia, e procurar um discurso que vá de encontro com o que eu acho e com o que eu quero ouvir. E aí, esse daí não tem solução. Agora, quando a pessoa é humilde, bate no peito e vai atrás de fazer o melhor possível, um coração contrito e humilhado, Senhor, tu não o desprezas, cai dentro do que a Sagrada Escritura fala no Salmo 50. Então, o arrependimento é essencial para uma mudança de vida, para uma conversão e para a própria salvação. Então, quem estiver em situação como essa, nos procure e você vai se surpreender. A igreja tem solução para tudo, mas para quem quer e para quem é humilde. Então, não deixe de fazer também uma terapia de casais, ou buscar conselho com um padrinho, uma madrinha de casamento bem casado. Às vezes a gente vai ver, o cabra está com problema no casamento, com quem que ele se aconselha? Com o amigo que está na terceira união já. Não vai funcionar. Então venha procurar ajuda aqui na igreja antes de mais nada. E se for terapeuta, vale o conselho. Que seja católico praticante ou um evangélico praticante cristão. Agora, até evangélico é complicado, vocês sabem por quê? Porque tem igreja evangélica que permite segunda, terceira união. Aí imagina, você está com um terapeuta desse, que vai dizer, eu estou vendo que seu casamento está dando certo. Não, separa, vai ser feliz com outra pessoa. Então, nós temos sim, no caso desse, que fazer tudo o que for possível, esgotar todas as possibilidades de salvar esse casamento. Senão a pessoa em sã consciência perante Deus não pode dizer, eu tentei tudo, eu fiz a minha parte. Muitos simplesmente vão pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil. Muitos caem vítimas da sua zona de conforto. E cuidado, porque tem gente que acha que hoje a igreja divorcia. Não é assim. Nulidade matrimonial não tem nada a ver com divórcio. São casos muito pontuais. Eu vou dar um exemplo. A menina que engravidou e o que fez o casal se casar? A gravidez. Ou então, ela descobriu drogas na bolsa dele e ele se drogava antes do casamento e continua se drogando escondido. Se ela tivesse sabido disso antes, não teria se casado. Então, são casos assim, bem pontuais, não estou esgotando aqui os exemplos, mas muito cuidado para não achar, não, beleza, o casamento está dando certo, eu vou.
Aí a pessoa já sai de casa, já aconteceu um caso assim, sai de casa, tudo e tal, padre, eu vim aqui agora anular meu casamento. Ah, como? Porque aí começou a contar os problemas. Eu falei, quem disse que as coisas são assim? E quando fui ver, o casamento dela não tinha cláusula de nulidade nenhuma. Mas aí já tinha saído de casa, enfim. E aí? Terceiro ponto, problemas de criação. Então, os pais devem educar os filhos para o serviço e não para o egoísmo. E este é outro ponto importante. Hoje a família padece por causa de problemas de criação. E aí a gente vai ver o quê? Pai e mãe, que até com boa vontade, eles estão equivocados. Eles acham que um bom pai tem que dar tudo materialmente, e se preocupam com o tênis Nike, se preocupam com a viagem à Disney, e aí passa o dia inteiro fora ganhando dinheiro. Chega à noite em casa, o menino está carente. E aí o menino começa a exigir tudo, bate com a mão no balcão, como diz o povo simples, com força. E aí dão tudo, porque se sentem culpados no final das contas. E a criança, toda criança aprende a manipular, tá? Cuidado. Quem não sabe disso, aprenda. E aí, daqui a pouco, são aqueles pais escravos do filho que dá aquele pitizão horroroso no shopping, que esperneia, que baba. Aí a gente vê, às vezes, a criatura lá, o sujeito é general e está lá um menino dando esse show, um general subjugado por um menininho de 2 anos de idade. Tudo hoje se aprende na internet. Vá perguntar, pesquise no YouTube, no GPT, como lidar com esse tipo de situação. Não precisa nem gastar dinheiro, não. Basta ter um mínimo de interesse pela criação dos seus filhos, pela sua família. E aí a gente vai ver o outro lado, que é a superproteção, que gera dondocas e pachás. Hoje é comum, filho de gente rica, o que acontece? Tem um mega padrão. Aí se casam, vão para um apartamento menor, que por sinal um dos pais deu e tal. Beleza, ele está trabalhando, ele tem um nível de renda menor, né? Digamos que não é o mega empresário que o pai é, ou sei lá, o juiz que o pai da noiva é, enfim. E aí o rapaz tem uma profissão bonita, digna, sei lá, fisioterapeuta. E aí está trabalhando, ela não conseguiu o emprego ainda. Ele chega em casa com fome, a casa está uma bagunça, não tem nada para comer, porque a mulher passou o dia inteiro no Instagram, e aí? Agora, ela fazia isso na casa dela. Era super protegida, ela não levantava uma palha. São jovens que não aprendem a fazer a própria cama. São inúteis, vê pai e mãe ralando. E eu fui vítima de uma educação como essa, eu estou falando aqui o meu pecado já. Eu via meu pai e minha mãe fazendo coisa, se tivesse uma poça no banheiro, eu pulava, porque minha mãe puxava aquela água sempre, meu pai trocava a lâmpada. E eu não fazia isso porque eu era ruim, não. É porque eu não fui educado a fazer diferente. Porque eles faziam tudo. Está errado isso. Completamente errado. Então, para vocês terem ideia, meu sobrinho, quando meu irmão foi morar lá no Canadá, um belo dia eu estou lá dormindo, 8h30 da madrugada, vem um menino, tio, eu estou com fome, eu quero tomar café. Aí eu acordei assim, né? Diante daquela cena apocalíptica. Eu falei, o quê? Eu quero tomar café. Aí eu falei, eu também. Aí eu falei para ele, como é que a gente faz? Ele fez assim. Eu falei, acho que a gente vai ter que fazer esse café, não é? Vamos fazer juntos? Ou seja, o menino veio para mim, para eu fazer café. Para ele. Padre, mas que coração duro. Não, isso é um coração educativo. Falei, bora lá, Felipe. Aí fui. Tudo o que esse menino podia fazer, eu botei ele para fazer. Para preparar a mesa, né? E eu comecei a passar valores para ele. Felipe, não é porque estamos só nós dois, que a gente não vai colocar o jogo americano. Uma mesa tem que ser bem posta. Você é de raiz nordestina. Falei para ele. Né? Nada de cafonice não, meu filho, porque o costume de casa vai à praça. Bom, lógico, eu não botei ele para fritar um ovo, porque podia se queimar, nem lavar uma louça que pudesse quebrar, isso fui eu que fiz. Mas nós fizemos juntos o café da manhã. Beleza, quando terminou, eu falei, Felipe, você fez a sua cama? Aí ele fez assim, não. Eu falei, ué, mas e aí, sua cama vai ficar bagunçada? Aí ele fez assim. Eu falei, não. Hoje não é a folga vamos chamar de Sandra, não me lembro agora o nome da menina que trabalhava lá. Ele falou, pois é, se você não fizer a sua cama, quem vai ter que fazer? Seu pai, sua mãe? Não, isso está errado, a cama não é sua?
Pois é você que tem que fazer. Vamos lá para o seu quarto. Aí fui para o quarto. Aí eu dei os padrões para ele. Olha, isso aqui você dobra assim, agora faça você. Aí ele fazia. E aí lá pelas tantas eu comecei a dirigir este filme. Eu me senti o Spielberg. Steven Spielberg. Eu, não, mais para a direita, não, está torto ainda. Aí quando não dava certo, eu ia lá, desfazia, fazia o certo e dava para ele fazer. E só dava sossego enquanto saísse pelo menos 80%. Era meu critério. Tem que subir o sarrafo, senão a criança se acostuma com mais ou menos. Na China as coisas funcionam assim, tá bom, moçada? Ninguém passa pano para menino, não. Eles têm um altíssimo padrão e por isso que eles vão ser a civilização em termos de tecnologia, de inteligência, civilização terceiro milênio. Estou careca de ver vídeo de Instagram que mostra como as crianças são educadas na China. É de cair o queixo. Na China e no Japão é totalmente diferente. O Brasil está fadado ao fracasso com esse tipo de educação que existe, a começar pelo que vem de governos. Aqui existe um paternalismo de anos, que piora com o marxismo cultural, que coitadiza crianças, adolescentes, é todo mundo coitado, todo mundo só tem direitos, ninguém tem deveres, não. E aí a gente vai alejando essa geração. Muito cuidado com o ditado popular que diz, avô rico, filho nobre, neto pobre. Tem pai e mãe que se vê na obrigação de dar um apartamento e um carro para cada filho quando casar. Você pode até dar, mas não diga que vai dar, não. Deixa, quando começar a trabalhar, botar dinheiro em casa, dividir despesa, isso educa no amor. Aí você pega esse dinheiro que seu filho estava dando, põe na poupança, e quando ele casar, ele vai ter a adorável surpresa de falar, meu filho, olha, eu fiz aquilo para educar você, mas todo aquele dinheiro que você pagou, está aqui, eu botei numa poupança e está aqui para você. Parabéns, você aprendeu a ser um homem de verdade. É por aí que vai. Isso é educação de verdade. Agora, hoje, essa superproteção gera o quê? Peter Pan. Peter Pan, personagem de Disney que não queria crescer, foi para a terra do nunca. Está assim de homem que é Peter Pan. O cara casa e continua jogando futebol de domingo a domingo. O casamento vai para o buraco. Por quê? Porque em casa ele não aprendeu a amadurecer. Não aprendeu a ser homem em casa. E a geração floco de neve? Quando vem o sol, a neve derrete. Então são pessoas que não sabem ser contrariadas, que não podem ser frustradas, que por tudo dão um piti, está tudo errado. Então a melhor coisa que você pode dizer para o seu filho é não. Começa a frustrar desde cedo, aí você vai ver. Num minuto vão se endireitar. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Porque essa galera aí do politicamente correto, ai que horror, esse padre, meu Deus, olha só que monstro. Bom senso dá a resposta correta, tá bom? Então, muito cuidado, porque esses jovens são mais propensos a se ofenderem e menos resistentes do que as gerações anteriores. São jovens sendo emocionalmente muito vulneráveis para lidar com pontos de vista discordantes dos seus. Depois, 4, cultura da curtição, que faz com que saiam cada vez mais tarde para se casarem. Então, 5, a contracultura que vem pelos meios de comunicação, especialmente TV, música, cinema, assistam. Eu tive um trabalho para recuperar esse documentário intitulado Hollywood contra o Catolicismo e outro trabalho para mandar legendar. Está aqui o benfeitor, Bruno, nosso ministro da Eucaristia. À época ele ouviu essa homilia, falou, padre, deixa que eu banco isso aí. Foi ele que bancou, desculpa, tá? Não queria ferir essa humildade, não. Ele que bancou a legendagem. Vão atrás de ver, vocês vão ficar de cabelo arrepiado. Como Hollywood odeia a nossa fé. Eles não se atrevem a fazer nenhum filme contra os muçulmanos, porque no outro dia Hollywood ia amanhecer em chamas. Tudo que mostram sobre o espiritismo é lindo, é maravilhoso. Não estou dizendo que tem que falar mal das outras religiões, porque falam mal da nossa. Eu estou dizendo que respeitem a nossa. Agora vocês vão ver a quantidade de filmes, porque eles matam a cobra e mostram o pau. A quantidade de filmes, botando o cristianismo, especialmente a Igreja Católica, mais rasa do que o chão. Então tem alguma coisa, alguma mão invisível aí. Ninguém seja bobo. Tá? Não existem almoços gratuitos, diz o ditado em inglês. Então, para vocês terem ideia,
Num curso de atualização sacerdotal que eu fiz lá em São Paulo, teve um padre que expôs um painel mostrando que a Rede Globo, através de 114, qualquer número desses aí pode ser verdadeiro, entre 114 e 117 novelas, a Globo conseguiu diminuir a taxa de natalidade do brasileiro ao longo dos anos, mostrando famílias numerosas como famílias disfuncionais, e só apresentando problema para quem tem muito filho, né, e a proposta de ligar trompas e o escambau. E vocês podem ver o histórico de novelas da Globo, as agendas de ideologia de gênero, de divórcio, quando lá atrás, na década de 70, a ideia é vamos aprovar o divórcio, aborto, sempre vem uma novelinha para facilitar esse caminho aí, tá? E aí, estudem depois na internet um tema chamado Janelas de Overton, para vocês entenderem como é que a ideologia é trabalhada através da cultura, ok? Então, some-se a isso as músicas que os jovens escutam o tempo inteiro, tá? Quem lembra daquela música da Luca? Tô nem aí, pode ficar com seu mundinho, não tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Parece uma coisa assim, legal, né? A pessoa que está de saco cheio com alguém, mas isso acaba trabalhando o quê? O egoísmo. E o que dizer daquela pobre jovem desajustada chamada Miley Cyrus, americana? Tem uma música chamada Flowers, Flores. Sabe o que ela fala? Aquilo ali fala do fim de um amor. Aí ela fala o seguinte, eu posso comprar flores para mim, eu posso apertar a minha própria mão, escrever meu nome na areia, eu posso me chamar para dançar, eu posso me amar melhor do que você, tipo isso. Essa é a mensagem da música. E assim os jovens são bombardeados. Eu não vou nem falar de funk e outros lixos mais, tá? Mas cuidado com o que os seus filhos estão escutando, porque isso cria cultura, essas ideias vão entrando, impregnando o inconsciente, tá? Perguntem para qualquer psicólogo o que é a chamada propaganda subliminar e os efeitos que ela tem. Bom, a igreja sempre é apresentada como uma instituição retrógrada e opressora, e assim a cultura satânica vai se instalando no nosso meio. Você sabe o que é a cultura satânica? Pesquisem na Bíblia de Satanás, vão para a internet e perguntem quais são os mandamentos da Bíblia de Satanás. O resumo da ópera é, faça o que quiser, esta é toda a lei. Eu pergunto, estão levando os nossos jovens a isso ou não? Os próprios adultos, sim, é isso. Hoje é proibido proibir. Eu sou a medida de todas as coisas, não é Deus. Tá? O grito de Satanás. Então, matrimônio é vocação. Então, em primeiro lugar, ninguém se case porque, ela é bonita, ele tem um corpão, ela é inteligente, ou para sair de casa, minha casa é uma bagunça. Teve uma moça, uma vez, que eu detectei na entrevista matrimonial, isso. Eu falei, minha filha, você não pode se casar. Se a sua motivação é essa, como é que fica? Então, tem que haver o desejo de constituir família. O desejo de ser pai, de ser mãe é essencial para que fique configurada uma vocação matrimonial, que tem que ser discernida diante do Santíssimo, através da oração, em retiros. Então não é assim que é por tradição, todo mundo se casa, eu me caso também. Eu sou heterossexual, eu gosto do sexo oposto. Os padres, as freiras também. Só que nós tivemos outro chamado, que foi discernido espiritualmente. E aqui a gente faz direção espiritual também, para quem quiser saber qual é a sua vocação, se realmente está sendo chamado a se casar. Então, não estou dizendo que é errado você procurar uma pessoa bonita, inteligente, enfim, que esteja num padrão estético, que tenha minimamente condições de sustentar essa família. Eu me preocupo quando o critério é exclusivamente esse, ou principalmente esse. Isso sim é problemático, tá? E aí, muitíssimo cuidado com esse negócio de se casar com pessoa de religião diferente, ou com ateus, etc. Não se trata aqui de se discriminar ninguém. Se trata de um fato. O que vai segurar seu casamento? Valores. Quando os valores são discrepantes, nós temos um problema. E eu vou citar um caso pontual que eu peguei aqui, de um militar nosso. Ele se apaixonou por uma católica não praticante. Parece uma coisa boa, né? Católica, pelo menos. O não praticante ateu é. Não adianta acreditar em Deus e viver como se ele não existisse. Então, eu cheguei e disse para ele, olha,
porque ele estava todo entusiasmado já para colocar uma data para o noivado. Eu falei, não faça isso ainda. Não, mas ela está indo à igreja comigo, isso já é um bom sinal. Eu falei, é um bom sinal, mas espere ela se converter. Por quê? Porque, por enquanto, você tem uma ateia com você. E você é um cara de muita caminhada. Não faça isso. E aí ele, sempre contra-argumentando, eu disse, vamos lá, eu vou passar um filme de terror para você assistir. Imagine você, que é católico de caminhada, um belo dia chega em casa e a mulher chega e diz, chega de menino, estou cheia de estria, botei um DIU. O DIU é abortivo. Como é que você vai ter uma relação com a sua esposa sabendo que você pode potencialmente abortar seu filho? Aí ele ficou mudo, olhando para mim, e falei, pensa nisso. Beleza. Ali um mês e pouco, sei lá, chegou aqui, vamos nos casar no dia tal. Eu falei, você está maluco? Você tem certeza que você fez isso? Ah, não, padre, porque ela está indo à igreja. Eu falei, meu filho, não faça isso. Aí eu falei, vou passar outro filme de terror para você assistir, para ver se dessa vez vai. Imagina, sua filha chegou da balada, foi tomar banho, o telefone celular tocou na bolsinha dela. Papai, atende para mim. Você vai atender o telefone e descobre um ninho de camisinhas dentro da bolsinha dela. Minha filha, que diabo é isso aqui? Camisinha, papai, o senhor não conhece? Conheço, claro que conheço, mas o que essas camisinhas estão fazendo aqui? Ah, a mamãe me deu, disse que se o Guto fosse o homem da minha vida, a gente poderia transar à vontade. E aí? Que tal? A mamãe é a favor da prostituição da sua filha. Isso é legal? O pecado da fornicação, o namorado arrastando a sua filha para o inferno? Para o inferno, padre? Para o inferno. Vá ler sobre as aparições de Fátima. Nossa Senhora fala, o pecado que mais leva almas para o inferno são os pecados contra a castidade. E a galera está transando à vontade, porque é meu corpo, minhas regras. É proibido proibir, lembrem-se. E aí, eu falei, e aí, como é que vai ficar? Você vai ter um problema sério dentro da sua casa? Porque você vai ser o demônio e a mãe vai ser a amigona, a bacaninha. Aí ele ficou olhando para mim. Resultado, casou. Sabe quanto tempo durou esse casamento? 5 meses, não foram 5 anos. 5 meses. Dado o recado. 6º ponto. Em última instância, o objetivo do matrimônio, sabe qual é? Povoar o céu de santos. Quem mora no céu? A Trindade, os anjos e os santos. Os santos foram homens e mulheres aqui. Então, quem coloca a bola em jogo é papai e mamãe. E depois o resto fica com a igreja. Aliás, a igreja santifica papai e mamãe, santifica a família. Então, é um trabalho conjunto nosso. Tá? Então, não se esqueçam, caríssimos. Para a sua família dar certo, você tem que dar certo na conjugalidade. A conjugalidade é essencial. Então, se a conjugalidade está morna, é hora de investir. Tem casamento que acaba por falta de investimento. E o último ponto, e não menos importante, feminismo e ideologia de gênero, que brotam da mesma raiz maligna, chamada marxismo cultural. Tá? O que vem a ser isso? No caso, o movimento feminista não busca simplesmente direitos iguais para a mulher, senão que é abortista e introduz a luta de classes no casamento. O feminismo rebaixa o homem. E, perante Deus, homem e mulher têm a mesma dignidade. Aí a ideologia de gênero, de modo aberrante, nega o sexo biológico. E por que nós não aceitamos? Porque 2 pessoas do mesmo sexo podem ser amigas, mas não geram vida, 2 homens nem 2 mulheres. Finalmente, é preocupante esse giro cultural que houve a partir dessa contracultura, especialmente entre nós católicos. Porque até metade do século passado, nós tínhamos uma ideia bem clara sobre o que eram os nossos filhos, e acima de tudo eram considerados um dom de Deus. Hoje, menino é ameaça ou um direito. As 2 visões estão equivocadas. Tem mulher grávida que parece que está doente, né? Enquanto as nossas avós tinham 7, 8, 9 filhos, parêntese, graças à abertura à vida lá atrás, todos nós estamos aqui. Se a modinha dos 2 filhos, vasectomia, 2 filhos, ligador de trompas fosse valer, ninguém de nós estaria aqui. Então, por isso, quem é pai e mãe tem que devolver o que recebeu de Deus. Nós chegamos à vida aqui por causa da generosidade lá atrás, então é justo ter essa abertura, ok? Então, filho não é uma ameaça. É lógico que, dependendo da condição financeira, você vai ter que diminuir o passo do seu consumo. Mas isso é por um tempo, dali a pouco os filhos estão crescendo, né, e vão trabalhando, e daqui a pouco vocês pais vão receber, igual a senhora de 13 filhos que eu falei aqui para vocês.
né? E outro, filho não é um direito, não. Porque quando o filho é encarado como um direito, o que vai acontecer? O casal que não consegue ter filho vai lá para a fertilização in vitro, proibida pela igreja. Ah, mas qual é o problema? O problema são os abortos, os descartes de embriões, porque sempre acontece, não tem fertilização in vitro sem isso. Depois, quem quiser maiores detalhes, leia os documentos da igreja, o Manevite, ou me pergunte aqui no privado, eu mando todo o estudo para vocês verem. Então, as pessoas acham que a Igreja Católica simplesmente é arbitrária, ela escolhe esse caminho ou aquele de acordo com o humor do Papa. Se ele acordou de pé direito hoje, então beleza. Não é assim, não. Tem critério, nós temos uma academia de ciências por trás que estuda todos esses temas antes da Igreja rezar e antes da teologia se pronunciar. Então, muito cuidado para não fazer esse tipo de julgamento. Tá? E aí, vejam que interessante isso, para quem não tem essa abertura à vida, para essas famílias, como dizem no Nordeste, naninhas, né? Um episódio da vida de Padre Pio. Ele tinha esse dom de saber os pecados das pessoas antes que elas abrissem a boca para se confessarem. E aí, para uma mulher que foi ao seu confessionário, Padre Pio disse: feche os olhos e me diga o que vê. A senhora obedeceu, fechou os olhos e disse: vejo uma praça enorme com muita gente. Entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente. Vejo no tribunal muitos padres, bispos e cardeais. Todos precedem um papa que está assumindo no trono. Sim, vejo precisamente um papa no trono. E uma grande multidão que aclama esse papa, muito bonita. Mas o que tudo isso significa? E Padre Pio respondeu: a criança que você matou no seu ventre com o aborto, nos desígnios de Deus, deveria se tornar esse papa. Que tal? E aí eu pergunto, que diferença faz? Se é aborto, pílula, camisinha, DIU? Pense nisso. E aí termino com a poesia sobre a família que diz: família, uma missão de vida, vivida a cada dia, na dor e na alegria, constante a cada instante, se o sorriso não é marcante e o sentimento inconstante. A decisão garante, vamos caminhar avante. Pois Deus enaltece a simplicidade de permanecer, e assim a graça prevalece e a dor desaparece. Família, promessa divina, celebrada na aliança, selada na graça, habitada pela verdade. Na verdade, o amor prevalece, o respeito engrandece, a diferença diminui, a carnalidade se esvanece e a acusação desaparece. O voto de permanecerem juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, gera família com fervor, família no amor, família sem rancor, família em esplendor. Nascem os filhos da promessa, a coroação da família que professa e que para combater o pecado se confessa. Família revela uma missão divina, o Deus que ama, o Senhor que cuida. Quando permanecemos unidos, juntos pelo compromisso, o amor vivido engrandece o criado, enaltece Jesus Redentor, revela o Deus Salvador. Bem diferente da música dos Titãs, que eu lembro até hoje. Família, família, cachorro, gato, galinha, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania, mas quando o bebê fica doente, procura uma farmácia de plantão, o choro do bebê é estridente, assim não dá para ver televisão. Olha a imagem de família que é passada. Eu decorei esse lixo, eu comprei esse disco, e eu cantava, não prestava muita atenção na mensagem, era mais a coisa da melodia, e assim muitos dos nossos jovens vão sendo engambelados. Que a Sagrada Família seja sempre o modelo, e que a igreja seja sempre a nossa grande maestra na arte de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.